Nós temos condições de mudar o Brasil. Mas é preciso ter confiança. Em que essa mudança vai partir de nós. Não existe autoridade acima da soberania da ciência. Não existe autoridade. Bem-vindos ao Nós da Nutrição, o seu podcast sobre nutrição no contexto da vida contemporânea. Faz um tempinho que vocês não ouvem a minha voz em parceria com a dona Gabriela Carniel, porém hoje nós temos uma convidada que já participou de um PF aqui no Nós da Nutrição. Vocês vão recordar dela. Se vocês não recordarem, vai ter o link do episódio tudo direitinho por ali, né, Gabi? Sim, eu sou a Gabriela Carniel. Muito bom estar gravando contigo de novo, Pablo. Já estava com saudade. E só então para fazer um adendo, a nossa convidada participou do episódio 93, do nosso Papo Feito também, que foi feito com a Ilana e com a Angélica. Eu vou pedir então agora para ela se apresentar. Se apresenta pra gente, Cris. Oi, gente, tudo bem? Muito obrigada, primeiro, ao nós pelo convite e por estar aqui contigo, então, Gabi e Pablo. Eu me chamo Cristiane, a quem quiser pode me chamar de Tiane, que é assim que vou me encontrar lá no Instagram. Eu sou nutricionista, eu tenho especialização em nutrição vegetariana e eu sou mestre em qualidade ambiental pelo PPG-QA da Universidade Fevale. E no momento eu faço alguns trabalhos voluntários, atendo online e eu sigo estudando na expectativa para o doutorado, que ainda segue minha temática do mestrado, que é sobre mudanças climáticas, segurança alimentar e sistemas alimentares sustentáveis. Tiane, então, não vou mais chamar de Cris. Então, Tiane, conta um pouquinho pra gente, que eu escutei lá então no episódio que tu fez com a Ila, que tu começou na psicologia e depois tu foi para nutrição, né? Então conta um pouquinho pra gente, assim, o que te fez sair da psicologia e ir para nutrição. Ah, que bacana, esse é sempre algo que eu gosto, assim, de falar. Eu, em 2011, eu sempre tive dois desejos, assim, que era a nutrição e a psicologia, mas a psicologia, eu confesso, que era o que me chamava mais, assim, era o meu primeiro amor, né? Eu iniciei, então, em 2011, a psicologia, e em julho de 2012, eu tive, né, a resposta que eu ganhei uma bolsa de nutrição. E aí eu fui praticamente, né, obrigada a fazer essa transição, porque no momento era isso que me cabia também. Não fiquei de todo triste, porque eu tinha esse segundo desejo, mas eu confesso que foi bem impactante, assim, sair da psicologia para estudar nutrição, né? E quando eu cheguei na nutrição, eu estava com muito, né, com psicologia me chamando muito, assim, e justamente por essa diferenciação foi um pouco difícil de me adaptar às disciplinas, porque o contexto de aula era totalmente diferente, né? E eu costumo dizer que eu ficava pensando que as pessoas tinham aquela preocupação, né? Eu estava bem na época do frango e da batata doce, que as pessoas levavam marmitinha para dentro da sala de aula, iam com roupa de academia para aula, né? E eu ficava pensando, não pode ser que nutrição não é só isso, né? E aí, algo que me despertou mais para nutrição foi quando uma professora falou que em São Paulo estava surgindo a nutrição comportamental. E na hora me deu tipo um opa, o que é isso? Estão falando de psicologia junto, né? E a partir dali eu me conectei muito com a área comportamental para me guiar e me nortear os meus atendimentos de nutrição, né? Então eu confesso que me virou a chave quando eu descobri que existia nutrição comportamental e que eu podia de alguma forma fazer diferente a nutrição daquilo que eu estava percebendo, né? Eu consegui me voltar, né, e me conectar com a psicologia. Eu adoro, assim, escutar um pouquinho, saber um pouquinho da pessoa. A gente vai falar sobre um projeto da Cris, que é muito bacana, mas é muito legal também a gente conhecer um pouquinho da história, né? E eu compactuo, assim, muito com essa tua história, justamente porque eu também, no final da graduação, assim, muito desmotivada, sem acreditar muito na nutrição também, conheço a nutrição comportamental e penso, agora encontrei um troço aí que faz sentido. Então, e eu acho que aqui o pessoal que participa do Nós também tem uma semelhança, assim, né? Que é descobrir a nutrição comportamental e ver que realmente a alimentação não é só um plano alimentar, né? Então, muito bom te escutar. Ô, Gabi, então assim, ó, eu gostei que tu falou desse processo de formação, que fez o link com a Cris ali, porque isso é muito característico da graduação, né? Não só da nutrição em si, mas de todas em geral, né? A gente tem o currículo dos cursos bem fechado, assim, acho que está melhorando, né? A gente percebe, assim, sempre uma evolução com relação ao contexto da sociedade
Então, tem a inclusão de uma coisa aqui, inclusão de uma coisa ali, que fica menos fechado, isso permite que os alunos possam ter experiências diferentes. E é sobre isso que eu estou querendo falar, sobre esse contexto das experiências, né? E como isso modifica, às vezes, a possibilidade de uma atuação profissional, uma interação social diferente, enquanto um profissional com uma maior capacidade, uma maior flexibilidade, quase como se fosse uma plasticidade neuronal profissional, assim, a gente pode falar dessa forma, né, Cris? Eu não sei se você concorda mais ou menos com isso. Sim, Pablo, eu acho que bem justo nisso que tu comentou e o questionamento da Gabi antes. Voltando só um pouquinho, que quando eu tinha uma meta para mim, que quando eu terminasse nutrição, eu ia voltar para psicologia, porque eu tinha deixado ela, parece que me esperando lá, né? E, de fato, eu fiz isso. Eu terminei a nutrição e eu fiz mais um semestre de psicologia. E aí foi aí que eu percebi que não era mais esse caminho. E eu teria que tomar algumas outras, né, ter algumas outras opções. E aí vem com isso que o Pablo estava falando, porque algo que na nutrição também me aconteceu e que tem a ver com o que a gente vai falar hoje, é que no finalzinho, quando eu estava me formando ali em 2018, eu comecei a pensar muito no vegetarianismo. E o meu primeiro paciente era vegetariano. E aí eu me dei conta de que em toda a graduação de nutrição não tinha aprendido exatamente nada sobre vegetarianismo. Então, como eu tinha um desejo, eu passei a estudar um pouco sobre, né, para colocar em prática com os pacientes que poderiam surgir e também na minha própria experiência de vida de vegetariana, né? E aí, quando eu fui para psicologia ali, que eu virei essa chave de dizer, não, vou deixar ela, então, e vou voltar para a nutrição, foi porque, então, ao invés de eu investir na psicologia, eu investi na especialização em nutrição vegetariana, que é o que eu não tinha aprendido na graduação de nutrição. Né? Foi muito bacana, né? Porque, assim, acho que a gente é meio contemporâneo com relação à idade. Muitas das pessoas que nos escutam também são contemporâneas na cidade. Que é ali, essa galera que tá meio 27, 30 a mais aí, né, mais ou menos. Então a gente cresceu ouvindo que, tu tem que fazer uma faculdade para ser alguém. Só que na época que a gente escutou isso, a gente achava que o que era fazer uma faculdade? O que era fazer uma formação? O que era ser nutricionista? Como tu bem falou, tu achava que era frango e batata doce, né? Quando que tu ia pensar que tu ia ter todo esse processo de transformação dos teus preconceitos e conceitos sobre a formação em nutrição, né? O que é extremamente lindo, assim, é muito bonito ver como a gente vai se transformando quem a gente é, os nossos valores vão se transformando, a gente vai agregando várias coisas. E por falar em valores, e esse projeto aí, que tu vai contar um pouquinho para nós, como é que tá? Um projeto que tem meu coração, assim, e que faz as minhas quintas, e eu acredito e falo pelas minhas colegas voluntárias, né, bem feliz, assim, que é o projeto Cozinha do Amor. Esse projeto, ele surgiu em maio de 2021, em plena pandemia, e esse projeto, ele faz parte de um centro espírita da cidade, aqui de Campo Bom, no Rio Grande do Sul, e na ocasião, que era maio, a casa, ela estava fechada, porque todas as atividades, elas estavam ocorrendo de forma online, mas as contas da casa, como a gente falava na época, elas seguiam sendo pagas, como, por exemplo, o aluguel, né? E foi aí que uma colega, ela sugeriu de que a gente pudesse utilizar o espaço e principalmente a cozinha, que a gente já tinha ela montado, para colocar em prática um projeto de marmitas, a fim de alcançar e estender uma parte da população que estava em vulnerabilidade social no nosso município. E assim surgiu a ideia. A minha colega, ela me chamou para ver como que a gente poderia elaborar a proposta e propor isso. E ela sugeriu que eu estivesse junto à frente desse projeto, né? O mais legal foi a receptividade, porque como eu já comentei antes, eu então, né, virei vegetariana, fiz especialização. Essa receptividade foi algo, assim, bem bacana, porque eu sou vegana há cerca de 4, 5 anos, e a minha preocupação foi, em primeiro momento, avisar ela, antes de aceitar o convite, é que eu não iria manipular a carne, né? Eu iria, topava, estava achando o máximo, e a resposta foi exatamente assim como eu vou falar para vocês, né? Ela disse, tu é nutri e tu que vai nos dizer como que vai fazer. Então, ela, desde o princípio, tinha mais pessoas, né, nessa reunião, e eles me disseram isso, e eu me senti super acolhida e feliz com a oportunidade de poder desmistificar a alimentação vegana, inspirar tantos voluntários do projeto e ainda levar uma comida saudável e sustentável para essa população. Jane, muito legal de escutar, porque a gente está tão acostumado, eu sou vegetariana, e a gente está tão acostumado a não ter uma receptividade muito boa, né, quando a gente fala que não come carne.
E saber que tu conseguiu levar para esse projeto, assim, e aí é a Cozinha do Amor, né? O nome do projeto. Hoje vocês oferecem alimentação vegana ou vegetariana? Como é que está funcionando, assim, a preparação dos alimentos? A alimentação, ela é vegana. A gente tem sempre, então, alguma leguminosa como fonte de proteína, né? E são elas feijão, e a gente tem feijão preto, feijão branco, a gente utiliza bastante também, a lentilha, a proteína de soja. A gente tem sempre, então, ou arroz, ou macarrão, ou batata doce, ou legumes, farofa. A gente faz bastante esse sucesso lá na nossa cozinha, farofa. A gente sempre faz salada, sempre 1 a 2 tipos de salada. A gente faz elas juntas, assim, né? Ainda a gente tem doação que a gente consegue de uma fruta, que em épocas que não é época de laranja, bergamota, a gente sempre tem a banana. E quando é época de maior fartura, né, da sazonalidade, a gente acaba tendo dos próprios voluntários, assim, que tem em casa. Então, e a gente acaba tendo, às vezes, até 2 ou 3 frutas. Mas, em geral, é uma, que é a banana, que a gente recebe de doação. E também a gente faz junto com a marmita, então, a doação da banana e de um pão. E antes de ter acontecido as chuvas, né, aqui no Rio Grande do Sul, a gente tem um produtor de agricultura familiar que ele faz para nós sempre doação dos excedentes da feira dele da quarta-feira, porque a nossa cozinha acontece na quinta. Então, a gente utiliza alguns ingredientes da feira para a produção da marmita e ainda a gente prepara a doação. Então, na maioria das vezes, com exceção agora, pós o evento climático, né, que ele está com dificuldades também de produção, somente com exceção agora que a gente não está entregando, senão a gente entrega além da marmita, a banana, o pão e muitas vezes uma sacolinha com alface, tempero verde, ou seja, aquilo que for o excedente dele. Né? E diz uma coisa, tu falou que é quinta-feira que vocês se organizam para desenvolver, né, o projeto. Então, tu pode falar um pouquinho como é que é, mais ou menos, essa organização? Ao longo da semana vocês vão recebendo as coisas, vão tentando adquirir, quantas pessoas mais ou menos dão apoio, quantas marmitas mais ou menos vocês conseguem elaborar em média, assim, se tem alguns momentos que é mais, alguns momentos que é menos? Claro, eu vou falar então um pouquinho como que a gente mantém o projeto, tá? A cozinha, ela acontece todas as quintas-feiras, desde maio de 2021. Ela entrega, em média, 140 a 160 marmitas por quinta. Até o momento, a gente já passou de 18 mil marmitas entregues, estamos chegando em 19 mil. O projeto, ele só para entre dezembro a fevereiro, que é devido à possível falta de voluntários por causa das férias, período de férias, né? Mas aí, nesse período, a gente tenta montar uma cesta básica bem completa, que vai para essas famílias, para que elas tenham um aporte maior neste período de falta da nossa oferta das marmitas na quinta. Sobre os custos, o cardápio ele é preparado no domingo e nele inclui o cardápio e a lista de ingredientes. A gente faz esse disparo no domingo mesmo, dessa lista que eu monto, no nosso grupo de WhatsApp da Cozinha do Amor. A gente tem uma colega que ela faz um card, ela passa essas informações de um card para uma imagem para a gente poder compartilhar nas redes, né? Mas, geralmente, o próprio pessoal do grupo, ele já consegue repassar para outros grupos, né? Aquela corrente do bem, assim, vai para grupo de condomínio, do trabalho, de amigos. E outros, assim como eu também, a gente compartilha nas redes sociais. E aí, as pessoas que querem ajudar, elas podem tanto contribuir com o valor para a compra do ingrediente em si, que a gente colocou na lista, né? Ou com o ingrediente mesmo. Se for nessa segunda opção, a gente sempre pede que eles enviam até na quarta, meio-dia, para que, caso a gente não consiga a arrecadação total, a gente possa fazer a compra na quarta-feira à tarde. Mas o legal é que, geralmente, na terça e, às vezes, até na segunda mesmo, a gente já arrecadou tudo que a gente vai precisar. E isso é legal, assim, ver que a gente nunca fica, assim, ansioso, né, ou apreensivo a quanto essa arrecadação. Uma forma que a gente faz para arrecadar valores também, para a gente ter aquele caixa, né, para uma eventual emergência, é que sempre a gente faz marmita excedente, né, a mais, e aí elas são vendidas, são compradas entre nós voluntários mesmos, assim. Então, o preço da marmita para nós fica R$10, a maioria leva, inclusive tem gente que já leva até uma para janta, assim, para deixar guardada, né, ou congelar para outro dia, porque assim a gente já tem o almoço garantido, né, a gente sai de lá, vai para casa e já tem a nossa marmitinha junto também. E o nosso custo da marmita, assim, ele varia bastante, mas a gente nunca passa de R$2. Se a gente passa, fica
muito pouco acima disso, né? E, Tiane, eu queria saber um pouquinho como é que foi a receptividade das pessoas que estão recebendo essa marmita, assim, de não ter a carne, né? Então, o mesmo público é quem recebe as nossas marmitas desde sempre, assim, né? E a gente sempre teve um feedback muito positivo das pessoas, né? A gente nunca falou que não vai a carne, né? A gente entrega essa marmita e mesmo sem eles, né? Então, digamos que saberem, obviamente que quando é feijão, uma verdura, um arroz, eles percebem que ele não tem a carne, mas a gente já fez e faz um dos nossos cardápios, a feijoada vegana também, onde a gente coloca diversos legumes ali dentro, coloca tofu também. E eu acredito que o que mais se aproxima, que eles possam daqui a pouco achar que não vai, seria quando a gente utiliza a proteína de soja. E esse é até um dos cardápios assim mais elogiados, né? Porque aí eles sempre mandam. A gente coloca uma mensagem na tampa dessa marmita e tem um telefone para que, se eles tiverem alguma dúvida, acontecer alguma coisa, eles possam nos avisar, né? E há muitos utilizam esse número para mandar foto do momento ali da refeição, né? Então, sempre foi bem positivo, assim, tanto que quando vai alguém da cozinha junto na entrega, eles acabam, né? O pessoal da entrega diz, esses aí as que estavam nas panelas, eles aproveitam para elogiar, dar um abraço, né? Então, sempre foi bem positivo. O Rio Grande do Sul precisa de ajuda, e tu pode ajudar doando, divulgando campanhas e se informando. Aqui indicamos o Fundo Crioula. O Fundo Crioula é uma ação que surgiu em função dos impactos ambientais que o povo negro gaúcho vem enfrentando pelo racismo ambiental e das mudanças climáticas. As doações serão destinadas a povos tradicionais de matriz africana, comunidades quilombolas, famílias negras periféricas e animais que também precisam da nossa atenção e solidariedade. A chave Pix é o oi.crioula@gmail.com. Mais informações sobre o fundo no link do nosso site, no episódio e no Instagram da Bruna Crioula, uma criadora de conteúdo aqui do Nós, muito presente em vários episódios que você já deve conhecer. Acompanhe a Bruna, acompanhe a gente, ajude, se proteja, se cuide. Eu tenho uma dúvida, assim, tá? Porque o que acontece? A gente conversou bastante. Na verdade, são duas dúvidas. Uma que depois tu pode responder, que é com relação a como é que fica a organização no momento da catástrofe climática, tá? Uma dúvida bem genuína, assim, porque eu acho que se vocês devem ter conseguido se organizar, porque vocês têm um impacto muito positivo, né, pelo que tu fala. Com relação, assim, às famílias, como é que é o escopo para alcançar as famílias? Vocês utilizam daqui a pouco um instrumento da assistência social, um BPC, alguma coisa? Como é que vocês fazem essa distinção, quem que vocês entregam? Vou falar então um pouquinho, Pablo, sobre quantas pessoas que se voluntariam no nosso projeto e também quantas que são atendidas, que eu acredito que te responda assim um pouquinho sobre isso. Mas de antemão, adianto que sim, a gente tem diversos profissionais assim que pertencem lá à casa, né? E uma delas é assistente social e tem esse contato mais próximo. Então, esse público, ele foi selecionado justamente porque é uma invasão que tem dentro de uma comunidade que já é carente. Então, são pessoas, eu já tive a oportunidade de na entrega, né, que eles não têm um fogão, muitos deles têm tijolos com uma lata em cima para fazer de fogão, não tem geladeira, né? Então, eu fico sempre pensando nessa questão de que como que chega a doação da cesta básica e como que chega a doação da marmita, né? Porque aí eles têm acesso a fazer realmente uma refeição ali pronta, né? Mas assim, voltando então um pouquinho, sobre o voluntariado, né? A gente tem esse grupo no WhatsApp e ali estão tanto pessoas que são estudantes lá do Centro Espírita, mas ele é aberto e super receptivo para pessoas que se identificam, porque a gente acaba compartilhando nas redes, né? As pessoas ficam de alguma forma sabendo, e se elas se conectam com o projeto, elas podem participar do nosso grupo e das funções que vão ter ali, né? Por quinta, participam entre 15 e 18 pessoas, e a gente divide o grupo assim por partes de trabalho. E aí, só voltando também um pouquinho, uma outra pergunta ali que tu fez, que agora, nesses momentos, né, de maio, das chuvas, o grupo, ele funcionou igualmente, assim. Felizmente,
Campo Bom aqui foram poucos os bairros que foram atingidos, e de todos nós, assim, voluntários, estávamos atendidos de uma forma benéfica, assim, que pôde sair de casa e seguir com o nosso trabalho aqui, né? Claro que afetou, às vezes, a questão até de custos, de acesso, e inclusive nessa que eu falei, de uma pessoa que faz a doação de algumas das verduras para nós. Então, o que aconteceu, que foi uma exceção frente a todas as marmitas que a gente já entregou, foi que no período ali de maio, a gente passou algumas quintas a colocar mais verdura junto num refogado, e não fazer a salada, porque, por exemplo, a gente utiliza bastante repolho, assim, e estava bem caro, e ia sair caro para a gente compensar com o nosso caixinha, né, que a gente tem que fazer essa compra. Então, foi uma das dificuldades só que a gente visualizou, né. E se tu quiser, Pablo, eu posso contar um pouquinho como é que funciona a nossa rotina, assim, de quinta? O que tu acha? Óbvio, guri, eu tô ansioso para saber, porque assim, um breve detalhe, antes de eu trabalhar com saúde pública, na atenção primária, eu trabalhava em um ambiente de alimentação e produção de alimentos, né, no hospital. Então, assim, eu tenho noção de como é necessário dedicação, organização, planejamento. Então, eu fiquei pensando, como será que eles fazem tal coisa e tal coisa? Então, tô curiosíssimo, curiosíssimo. Ah, que legal. Então, tu já sabe mais ou menos como é que funciona um pouco, né? Eu vou te dizer que nesse ponto a gente tem algo assim que a gente é meio orgulhoso no sentido de se achar um pouquinho, porque a gente fica bem contente com a nossa organização, sabe? Esse ponto eu acho bacana, assim, porque é uma equipe que pega junto e a gente inicia às 7h30, às 11 horas. Quem começou às 7h30 já está indo embora e a gente deixou a cozinha limpa, tudo lavado. O pessoal da entrega vai voltar e não vai ter nada de tarefa, a não ser guardar os isopor de onde eles levam as marmitas, né? E só isso, assim. Então, a gente inicia às 7h30, e aí vão 2 pessoas, que é eu e uma colega, para a gente fazer a abertura do espaço, descarregar possíveis compras que estiverem no carro, e colocando a água ferver, escorrer o molho das leguminosas, porque a gente, uma das voluntárias sempre vai no dia anterior para deixar as leguminosas no molho também. E aí, logo às 8 já chega a equipe do preparo, que vai começar a fazer aquela parte de descascar, picar, separar as marmitas, colar essa mensagem na tampa das marmitas, enrolar esse pãozinho, porque a gente recebe ele num saco, assim, todos unidos, né? Tem que soltar eles, e a gente enrola dentro de um papel. E uma dessas pessoas que chega às 8 horas, ela vai ir me auxiliar lá nas panelas. Fica eu e uma colega fazendo, né, a parte do cozinhar, e as outras pessoas vão fazendo toda a parte do preparo e vão nos entregando isso picado, né? Às 9h30, a gente tem uma terceira equipe, que é para ajudar a servir e auxiliando na limpeza, naquilo que for ficando, né, disponível a ser lavado. E, por fim, a gente tem uma quarta equipe, que ela chega às 10 horas, em que aí ela vai fazer a entrega. Eles estão organizando o carro com as marmitas, com o pão, com as bananas, que eles já passam nessa vinda até, né, buscar a marmita já para fazer essa retirada. E nessa equipe, então, nessa quarta equipe, né, vão 3 carros, vão cerca de 6 pessoas, e lá também elas são assim, bem organizadas, né? Tem uma pessoa que fica com a planilha, onde nessa planilha é tipo uma chamada mesmo, né? Com o nome das pessoas que são atendidas. E os demais, eles seguem numa sequência, assim, de fazer a entrega da marmita, e a gente sempre diz a entrega dos abraços também, né? Que é bem característico lá dessa população, porque já foi criado um vínculo com eles, assim, então é bem bacana que eles esperam não só a marmita, mas esse abraço, esse pedido de que perguntem como eles estão para poderem responder, né? E falando sobre o número de pessoas que são atendidas, então, como eu disse, são 140 marmitas, né? 140 pessoas, mas elas pertencem a cerca de 50 famílias que fazem essa retirada. O local de entrega é sempre o mesmo e já se criou, então, esse vínculo com eles, né? E aí, como eu falei, o bairro por si só ele já é carente, ainda ele tem essa comunidade, né, que tem uma invasão dentro. E para nossa felicidade, já tem um projeto lá que algumas famílias já estão saindo para aluguel social e depois elas vão retornar para uma casa que já estão sendo construídas, né, para esse público.
No início, a gente fazia essa entrega na rua mesmo, assim, a gente entrava, então, nessa parte da invasão, se tinha chuva, ficava na chuva, levava guarda-sol, guarda-chuvas. Depois teve uma moradora que ela cedeu a garagem da casa dela, assim, o espaço de entrada, e atualmente o próprio bairro, assim, ele cedeu à associação para que possa ser utilizado sempre. Então, sempre que a equipe chega lá, ela já tem à disposição a associação, o que facilita muito nos dias de chuva, principalmente, né? E eu fiquei impressionada com o cuidado de vocês, que vocês conseguem deixar a leguminosa de molho um dia antes, né? Muito bom isso. Tiane, eu queria que tu falasse um pouquinho, assim, por que para ti é tão importante, né? E também, já que os voluntários também compraram essa ideia, né? Mas por que é tão importante que essa marmita seja vegana? Acho que tu já falou um pouquinho, assim, sobre o veganismo lá no episódio, né? Sobre que era o veganismo na Berlinda, mas queria, para quem não ouviu lá, que tu pudesse falar um pouquinho mais. Ai, que legal, cara. Sempre, né? São assuntos que casam e que me deixam bem felizes, assim, porque vão tomando um certo rumo, né? Como você fala, algumas coisas vão casando desde a graduação e a gente consegue ir tomando um certo sentido, assim, né? De rumo e de expectativa de coisas que a gente gosta, assim. E a questão de vegetarianismo é bem importante, assim, para mim. E, em primeiro momento, esse cuidado, né, com as marmitas veganas é devido a eu ter aceitado esse convite de estar à frente, né, por ser vegana e ter tido essa oportunidade de montar o cardápio. E, ainda assim, se tratando do Centro Espírita, a nossa casa ela é federada e a gente acaba indo de encontro com propostas que vêm surgindo atualmente na Federação Espírita, como, por exemplo, foi lançado 2 opúsculos, que é em defesa da vida animal. Uma das propostas é para que a casa se adeque neste sentido. Eles, inclusive, lançaram uma campanha de conscientização ecológica e acaba que, se falando do espaço em si, né, antes de eu falar de mim, assim, que a gente consegue unir, então, primeiro esse meu desejo, estar à frente, a ser vegana e por isso ter essa facilidade, até mesmo, então, de pensar e montar os cardápios, né? E outra da gente estar se adequando a esses novos momentos, assim, de conscientização, né, de tomada de consciência mesmo e de mudança, seja ela pequena, né, para que a gente possa ir se adaptando a novas condições, assim, de modos de viver, né. Mas, em se tratar da alimentação em si, eu penso muito, como eu acho que eu até comentei antes, sobre as cestas básicas, né. Algo que eu venho pensando, as pessoas quando recebem cesta básica, nelas geralmente vão como fonte de proteína as leguminosas, né? Eles recebem lentilha, feijões, eles não recebem ovos e carnes na cesta básica. Essas que a gente recebe, então, de doação, né? Do próprio município, de ONGs. Então, a marmita, no meu pensar, fica como uma oportunidade de que as pessoas possam visualizar preparos, receitas, sabe? Combinações diferentes com os ingredientes que elas recebem. Então, a gente já, por exemplo, feijão branco, né? Que a gente faz um molho vermelho com feijão branco, a gente faz arroz e faz uma farofa, assim, de legumes, né? A maioria dos voluntários mesmo, eles nunca tinham pensado nesse preparo. Eles achavam que o feijão branco era para fazer sopa ou salada. As pessoas, né, que recebem, então, esse tipo de feijão poderiam ter esse mesmo pensamento, né? O feijão preto também, de utilizar, e a gente já fez diversas receitas e preparações, assim, a lentilha, a gente faz bolonhesa de lentilha, então as pessoas quando recebem lentilha, até mesmo os voluntários, trazem esse feedback, né, de que lentilha era só para Ano Novo, aquela cheia de legumes, né, então eu fico pensando nisso, assim, como uma oportunidade para quem recebe, para poder vivenciar, através ali das marmitas, a inspiração para produzir e reproduzir em casa outras receitas, né? A gente também tem a questão dos custos, porque os ingredientes são mais baratos, né? Eles são versáteis, então, como eu comentei, e algo bem importante, que eles têm uma possibilidade muito baixa de contaminação cruzada, né? Tanto para nós que estamos manipulando ali, quanto para quem recebe, levando em consideração que eles não vão ter uma geladeira. Então, o que pode acontecer é a comida azedar, né? Mas não de ter ali uma contaminação, assim, de mau cuidado, de mau uso, né? Enfim, de mau armazenamento. E para nós também, pela questão até de espaço, de armazenamento e de refrigeração. Então, imagina, né? Em vez de a gente ter uma geladeira ligada, um freezer ligado para a gente guardar carnes,
esse freezer está sempre desligado, ele só vai ser ligado se a gente tiver alguma sobra ou algum evento para ser utilizado. Então, aquilo que entra de ingrediente é aquilo que sai em forma de refeição pronta. A gente precisa ter um estoque só, né, de feijão, arroz, assim, que eventualmente a gente recebe em uma quantidade maior, né? E um outro ponto, assim, que para mim daí é super importante, acho que nesse quesito já foi falado no outro podcast, então, onde estava com a Ilana, que é a minha área de estudo, que foi do mestrado, assim, que é sobre sistemas alimentares sustentáveis e a reflexão que a gente precisa fazer sobre o impacto da pecuária que tem sobre as mudanças climáticas, né? E principalmente, como a gente, né, e o Pablo comentou antes da questão dos eventos que aconteceram aqui no Rio Grande do Sul, eu acho justo a gente pensar nas causas e não só pensar em como moldar as consequências, né? Eu vejo as pessoas muito preparadas em como lidar com novos eventos. Eu acho que a gente precisa ser crítico a ponto de tentar entender e aceitar, porque às vezes incomoda um pouquinho, que sim, né, a pecuária ela tem um impacto muito grande sobre as mudanças climáticas, sobre emissões de gases e, consequentemente, sobre a forma que a gente se alimenta, né? Então, eu vejo como uma forma da gente estar adequada, assim, em diversos pontos, né? Oferecer uma alimentação vegana, porque a gente não deixa a desejar em nada, a gente acaba ofertando uma alimentação saudável, equilibrada, né? Nutritiva e... gostosa, saborosa, né? Porque às vezes tem isso, né? Tu falou antes, Gabi, às vezes as pessoas têm de achar, né? Não, eu nunca comi alimentação vegana. E a gente faz, então tu nunca comeu feijão, arroz e batata frita? Isso é, né? E tem outra coisa, né, Tiane? Um aspecto que tu trouxe, que para mim foi assim, que muda, assim, bastante a parte de que, é um projeto social. É um projeto social que se preocupa em não só levar alimentação, uma alimentação que nem vocês falaram, de qualidade, todas essas coisas que a gente sempre fala aqui, segurança alimentar e nutricional, né? É um projeto social que também leva afeto, né? A gente está falando de uma população que é marginalizada, que mora à periferia da cidade, que já é na periferia da capital, que é mais distante, ou seja, tem menos visibilidade ainda. A chance de ser invisibilizada, de ser mais marginalizada, todas essas questões aumenta muito mais. Então, o trabalho de vocês, que nem tu disse, de ir, dar um abraço, levar afeto, perguntar como é que tá, é uma coisa transformadora para a vida dessas pessoas, sabe? Isso daí é muito significativo. É a possibilidade de uma ressignificação da cidadania desse indivíduo. Óbvio que não é só isso que traz a cidadania, né? Mas isso é a sociedade olhando para as pessoas que estão na sociedade. É fantástico isso, parabéns. Só isso que eu tenho a dizer, parabéns, né? Ai, obrigada, Paulo. Bacana, agora que você estava falando, eu fui lembrando de alguns casos. Eu não consigo, como eu disse, participar sempre da entrega, porque a gente tem essa logística de equipes e acaba que a gente fica para fazer essa limpeza no final, né? Mas tem alguns casos que eu já vivenciei e que o pessoal vivencia e compartilha conosco, que cabe quanto ao que tu está trazendo, assim, né? Tem uma senhora que ela tem depressão, enfim, né? E ela era sozinha com o esposo e foi identificada através, né, dessas pessoas, através desse afeto, assim, que ela estava precisando de algo mais. E foi estendido um convite para ela participar de um projeto que se chama Quadradinhos do Amor, que é para aprender a fazer crochê, tricô, fazer mantinhas para doar para instituições de idosos, para moradores de rua, né? E essa senhora prontamente disse que queria fazer parte, né? E o legal é que esse esposo, então, eles moram, de certa forma, distante, assim, né? Ele leva ela de bicicleta, ele fica esperando ela lá e ela tá participando e ela tem outro sorriso, assim, né? Algo legal que tu trouxe, assim, eles moram juntos, né? Eles moram numa mesma comunidade, mas isso não é significado de que eles são próximos um do outro. Até porque a gente sabe que vai ter rivalidades ali dentro, né? Se falando por toda a questão de vulnerabilidade, assim. Então, nos primeiros momentos, eles ficavam cada um com uma certa vergonha de estar ali, fechados, e convenhamos, né? Que quem é que se sente feliz de estar na posição de que precisa, né, de ajuda. Então, eles não tinham muito a interação entre eles. E hoje é proporcionado já essa interação entre eles na organização ali da fila, né? Primeiro que eles trazem a sacolinha para buscar
as marmitas, então a gente sempre diz, não temos sacolinha para próxima, então eles já trazem essa sacolinha de casa para receber essa marmita. Teve uma época de uma menina que ela, enfim, né, por condições, ela tá na cadeira de rodas, assim, e ela estava triste porque na escola não tinham lembrado que era aniversário dela. E aí, quando chegou a vez dela na fila, perguntaram, o que aconteceu que tu tá triste, né? E ela disse, é que é meu aniversário e ninguém cantou parabéns, né? Os voluntários sabiam porque na quinta passada, ela tinha dito, semana que vem a minha filha tá de aniversário. E eles, entre eles, a gente da cozinha nem ficou sabendo do pessoal da entrega, eles prepararam uma cestinha ali de presente. E quando ela relatou que ela estava triste, não por não ganhar presente, mas por não terem cantado parabéns, foi pedido para que o pessoal da fila, então, cantasse, né? Foi bem legal, porque ela se emocionou e todo mundo, né? E outra coisa legal também que eu acho, assim, bacana, esses tempos veio um menino buscar a marmita, e lá nessa ficha, que eu disse que é o primeiro né, primeiro voluntário da entrega, ele tem uma lista, então. E ele disse, hoje eu quero só 2. Eu disse, não, mas tu tem direito a 4. Não, mas eu só quero 2. Eu disse, tá, ok. Daí o de trás falou, cara, pra que se tu tem direito a 4? Pega as 4. E ele disse, não, só tá eu e minha mãe em casa. Meu pai tá trabalhando e meu irmão hoje não vai estar, então eu não tenho porquê. Isso é legal, né, da gente perceber o quanto que as pessoas vão sendo sinceras e que, de certa forma, uma corrente de solidariedade de bem acaba atingindo muito mais do que a gente pode imaginar, né? Muito legal escutar esses teus relatos. E a gente queria muito te trazer aqui, porque para mostrar como é possível, né, a gente conseguir trazer uma alimentação saudável, adequada e ainda assim vegana, né? Então, que vai ao encontro aí da gente tentar prevenir o máximo que a gente puder as mudanças climáticas, né? Que é um assunto tão importante que a gente quase não fala na nutrição e é algo que tem tudo a ver com a gente, né? Então, a gente queria muito te trazer assim para poder mostrar para o público que é sim possível. E aí, aproveitando, então, queria saber assim, se alguém quer ajudar, quer se voluntariar ou quer fazer alguma doação, como que pode fazer? Qual o contato, então, de vocês, né? Também, se tu quiser passar o teu contato ou passar o contato, não sei se vocês têm um Instagram, como que as pessoas podem encontrar e entrar em contato com vocês? Bacana, Gabi. Pode entrar no meu Instagram pessoal, se quiserem, né? E quem quiser tirar dúvidas, sugestões, enfim, que é Tiane_Nutriveg. A gente não tem um Instagram específico do projeto, mas dentro do Instagram do Fonte de Luz, que é a Associação Espírita Fonte de Luz de Campo Bom, vai encontrar, então, lá alguns destaques, né, imagens e publicações sobre o projeto. Nas nossas redes pessoais, então, a gente sempre faz o compartilhar dessa indicação do cardápio da semana, dos ingredientes, e lá a gente tem, então, um Pix, que é da nossa colega Daliane, que ela faz essa parte da coordenação junto comigo. E aí eu vou falar o telefone, então pode ser o DDD 51, o telefone é 98059-4307. Vai aparecer o nome de Liane. Se quiser, então, pode fazer esse comprovante. Lá naquela descrição de mensagem que a gente faz o Pix, pode, quem sabe, colocar que é doação para a marmita, né? Pode me mandar também, me chamar lá no Instagram e me mandar, se quiser mandar o comprovante para avisar que foi feito. E a gente faz né? A gente vai botando nesse caixa para compra dos ingredientes, né? Oh, muito bom. E se eu tiver vontade de começar na minha cidade, então, uma cozinha solidária com alimentação vegana, o que tu nos indica? Como fazer isso? Eu acho que a gente precisa buscar essa inspiração do cardápio, primeiro momento, para saber que é possível, né? Porque, como a gente já comentou, às vezes a gente fala de segunda sem carne, as pessoas, mas o que eu vou fazer? Nossa, parece que foi colocado, assim, algo impensável, né? E é super fácil. Então, algo que vai bem lá no nosso cardápio, né? Nos nossos cardápios. Eu vou compartilhar um pouquinho. A gente tem, por exemplo, o carreteiro, que é aqui do Rio Grande do Sul, que a gente faz de lentilha e de proteína de soja. Então, a gente faz uma bolonhesa de lentilha. Essa lentilha ela é deixada previamente, então, de molho. A gente escorre, a gente faz um molho vermelho com bastante tomate, cebola, alho, temperos. Coloca essa lentilha para cozinhar junto nesse molho vermelho. Por final, então, cozinha o arroz. E a gente faz uma proteína de soja que a gente primeiro dá uma
fritada nela, e a gente adiciona ela no final, para ela ficar, de certa forma, mais crocante, assim, né? Esse é um cardápio que sai bem, junto com uma moranga com milho, ou uma farofinha de legumes. Algo que sai bastante também é essa mesma bolonhesa que eu comentei, de lentilha e de proteína de soja, com o macarrão ou com aipim, né, com mandioca. Outro que sai legal é o feijão branco com molho vermelho. Então, a gente faz ali junto um arroz, uma farofinha com bastante legumes, talos e tudo que tiver disponível e talvez iria fora, né, utilizamos. Então, quando a gente recebe, às vezes, doação de couve-flor, de brócolis, a gente sempre faz o maior uso possível de tudo isso, né? E aí, claro, né, feijão de todos, o carioca, feijão preto, arroz, e sempre com oportunidade, né? Sempre pensando em alguma leguminosa, algum carboidrato e alguma verdurinha ali, um legume, uma salada, né, para ajudar. Eu acho que não falta, assim, as opções e oportunidades para fazer, né? Quando eu falei ali dos talos, né, das nossas sobras, a gente sempre faz, né, a separação adequada desses resíduos, colocando num saco, né, tudo aquilo que realmente não for possível de utilização. E aí, então, uma colega faz a destinação correta desses resíduos orgânicos para uma composteira, né? E a gente tem esse cuidado, e que eu acho importante ressaltar, né, que qualquer momento que a gente for fazer, como a Gabi disse, né, implementar aí uma cozinha na cidade, a gente tem que pensar num todo, assim, na alimentação, nessa compra, e inclusive algo que nos incomoda, de certa forma, ainda no nosso projeto, é a oportunidade da marmita, da embalagem em si, né, que acaba sendo o custo muito melhor do isopor, mas tem um impacto que não é bacana aí para o meio ambiente. Então, no momento, a gente está pesquisando. Se alguém estiver nos ouvindo e tiver indicação, pode nos passar. A gente precisa, e a gente busca nesse momento aquela embalagem, aquela marmita de papel, né, que tu consegue dobrar, encaixar, que a gente consiga. Então, eu acho que a gente precisa hoje em dia pensar. Claro, às vezes a gente não atende a todos os requisitos, né? Mas começando e tendo o desejo de, a gente entra nessa corrente aí. Então, pessoal, agora a gente já está finalizando, a gente já estava assim, né, pensando na complexidade, na importância e relevância desse projeto e como ele pode servir como um multiplicador, e fica sempre aquela questão do nosso momento Casca de Nós, onde a gente indica coisas relacionadas ao tema ou não, né, porque como a Thay sempre diz, a gente já está gravando 1 milhão de episódios, não sei quantos, a Thay que tem estatística, eu nunca tenho esses negócios, então a gente às vezes falta um pouco a questão das indicações. Eu vou começar, porque enquanto a gente ia conversando com a Tiane, eu fui me dando conta de algumas coisas, assim, eu acho que é importante deixar bem explícito para quem está ouvindo que a gente tem uma série de quadros aqui, que é mensal, que é o quadro de notícias, que eu faço um apanhado das notícias que são relevantes em alimentação e nutrição, e daí eu mais ou menos faço esse compilado e publico, né? E sempre tem alguma coisa relacionada à fome. Quando não tem, às vezes vem esse documento que ele é de suma importância dentro do contexto de segurança e insegurança alimentar e nutricional, que é o relatório da Rede Pensan, tá? A Tiane comentou que, por exemplo, as pessoas lá nessa comunidade que o projeto ele acaba tocando, elas não tinham às vezes um fogão, utilizavam um fogo de lenha, né, um fogareiro improvisado com tijolo, e isso foi uma coisa que foi muito evidente em meados de 2021, 2020, 2022 ali, quando o relatório da Rede Pensan trouxe dados estatísticos sobre a questão da fome, a fome moderada, né, insegurança alimentar moderada, grave, que a gente estava vivendo e que tinha ocorrido um aumento relativamente considerável nesse período de pessoas que não tinham dinheiro nem para o gás. Então, se vocês voltarem um pouco nos episódios, a gente trouxe isso nesses momentos. Então, a indicação, além do relatório da Rede Pensan, é o site que traz esse compilado, que é www.olheparaafome.com.br, e também a indicação do próprio Nós da Nutrição, porque não é mesmo, gurias? A gente tem que valorizar o nosso trabalho. Ouçam o Nós da Nutrição e deem as estrelinhas, deem os likes, façam comentários, compartilhem, etc e tal. Depois ainda vai ter um momento que eu vou falar isso de novo, mas nunca é muito falar que é para compartilhar e dar ibope para nós. Beijo.
Cris, pode... Cristiane, eu falo Cris, eu falo Tiane, eu já tô confuso. Pode ser, é o início e o fim, se complementa, não tem problema. Muito bem colocado, Pablo, e eu sigo nessas tuas indicações. Eu acho que uma indicação primária, assim, em homenagem ao produtor, que tanto nos doa, assim, e que fica super feliz em encontrar um lugar para fazer a doação dos seus excedentes, porque a gente tem que pensar que na feira que ele tiver no outro dia, ele tem que fazer nova colheita, ele não pode... para atender esse público, assim, chegar por questão de qualidade, né, de característica do produto mesmo. Então, a gente receber algo que está tão bom, assim, e vendo o quanto eles sofreram com a questão das chuvas, eu acho que é uma indicação bem bacana a gente participar, em primeiro momento, claro, isso tudo na medida que a gente tem esse poder de escolha e de aquisição, identificar as feirinhas orgânicas, agricultura familiar que a gente tem na nossa cidade, para a gente estimular eles, fortalecendo através da nossa compra, né? E estimulando para que eles sigam incentivados a plantar e a produzir cada vez mais. E se puder, então, uma sugestão de indicação é a música do Chico César, não sei se vocês já falaram aí, que é Reis do Agronegócio, porque eu acho ela uma reflexão crítica e super importante sobre tudo que a gente falou, e para a gente, quem não tem conhecimento ainda sobre tudo isso, a gente pensar sobre os meios de produção e quem é que coloca a comida de verdade, né? E algo só para finalizar, então, é que direito humano, a alimentação, ele não é só sobre dar e alcançar algo a comer. Se fosse assim, a gente poderia entender e pensar sobre quantas vezes as pessoas recebem de projetos cachorro-quente, mortadela como refeição. E isso não seria adequado nutricionalmente. Então, seria justo a gente dizer que o direito humano, a alimentação está se fazendo presente quando a pessoa recebe um alimento que não tem uma qualidade, né? Então, a marmita com a comida, eu acho que isso fica também, assim, uma certa indicação para quem puder pensar sempre num contexto de comidinha, assim, né? Caseira, fresca. Porque a marmita, né, ela segue essa lógica de acesso igual a merenda escolar, assim, que é uma comida de verdade, quentinha, onde tem a oportunidade de comer fruta, salada, que muitas vezes vai ficar muito distante da realidade, né? E essa, de certa forma, acaba se me entristecendo, porque a gente faz uma vez por semana, mas a gente sabe que está fazendo mesmo que é pouco, né? E faz o que está ao nosso alcance. E eu acho que por isso que a gente precisa, finalizando então, de soberania alimentar, né? A gente precisa aproximar as comunidades, as cidades, a uma produção local que forneça uma alimentação pronta para aqueles que não tiver, como o Pablo falou, né? Essa dificuldade de acesso até mesmo a um fogão para cozinhar, a um gás, e se tem fogão não tem um gás, né? Para que através de cozinhas solidárias, aqueles que têm a necessidade do alimento possam ter atendido pelo menos uma vez no dia aí, né? A fome não ser algo que incomode, né? Ai, Tiane, muito bom, assim, te escutar, nos dá uma esperança, né, na humanidade. Muito bom, assim, saber desse teu projeto. Aqui em Porto Alegre a gente tem a Cozinha Solidária também, que é um lugar que produz bastante marmita em uma quantidade bem significante, ajuda também bastante as pessoas, principalmente as pessoas em situação de rua aqui, né? Então também aqui em Porto Alegre, se alguém quiser ajudar, tem a Cozinha Solidária. Mas foi muito bom te escutar, saber que é possível, né, a gente ter, porque ainda mais agora, com as enchentes, nos voluntariados a gente via muito, era bem como tu falou, assim, mortadela, cachorro-quente, né? E muito bom, então, saber que é possível a gente ter, poder disponibilizar para quem precisa, para quem tem direito a uma alimentação saudável e adequada, né? Conseguir disponibilizar uma comida que vá também ao encontro do que a gente acredita, dos nossos valores, né? Muito bom te escutar, foi um prazer te ter aqui. Volte sempre, sempre que tu quiser vir, tem alguma coisa que tu queira falar, quer poder falar mais sobre esse projeto, quer falar sobre os teus projetos pessoais, aqui é um espaço, né? A gente gosta sempre de deixar aberto esse espaço para as nutricionistas que tem um pensamento... Não vou falar isso, péssimo isso. Mas é que tem um pensamento parecido com o nosso, né? Mas... a gente gosta de deixar esse espaço aberto, né? Para quando você eu fiz o meu mestrado, eu quero poder falar sobre a minha dissertação, tu está estudando para o doutorado, quiser falar sobre isso aqui também é um espaço, tá? Muito obrigada pela tua participação. Obrigada, Pablo, por mais uma gravação e pela edição dos episódios.
E a gente vai ficando por aqui. É isso aí. Então a gente vai encerrando esse outro episódio. Quem quiser seguir o Nós na Nutrição, nós estamos presentes em todas as redes sociais por @Nós da Nutrição ou Nós da Nutricão, se tu não encontrar com cedilha. Também tem o nosso site, que é www.nosdanutricão.com.br. Lá tu encontra todo o conteúdo. Volta e meia nós temos mais produções nas redes sociais. Então, vai lá, prestigia, se tu gosta desse tipo de conteúdo. Nos tocadores, nós estamos presentes agora no YouTube. Isso é importante falar, porque às vezes tu quer deixar tocar direto na televisão, lá, Smart TV, aquele negócio. Nós estamos saindo na íntegra. Saiu um episódio no Spotify, saiu um episódio de podcast em algum outro tocador, vai sair automaticamente também no YouTube. Então é uma coisa bem legal que a gente conseguiu fazer. Então ficamos aqui. Um beijo a todos e tchau. Ó donos do agrobis, ó reis do agronegócio, ó produtores de alimento com veneno, vocês que aumentam todo ano sua posse e que poluem cada palmo de terreno e que possuem cada qual um latifúndio e que distratam e destroem o ambiente